primeira Eucaristia, a Crisma, lá na São Roque. E eles casaram nesta tarde aqui na Capela do Santíssimo. Assim também os familiares do irmão que estamos celebrando o 7º dia. Pode nos parecer, mas, poxa vida, uma família celebrando o 7º dia, uma família celebrando a glória de ser o sinal sacramental, o sinal eficaz da presença de Deus no meio de nós, o sacramento do matrimônio. Mas o que é que tem de intimidade nesses dois momentos da vida? O ressuscitado. Aquele irmão que partiu há 7 dias, nós glorificamos a Deus, porque a sua misericórdia infinita, a sua divina misericórdia o acolheu. Assim nós encontramos Jesus fazendo-se na vida da Silvana, do Daniel, um único sinal, o sinal eficaz da presença dele no meio de nós. Meus caros, foi um assombro para aqueles que ali estavam, porque o coxo de nascença foi curado. E eles, Pedro e João, disseram: por que vocês estão assim, admirados? Por que vocês estão olhando para nós? Vocês deveriam saber que se aconteceu foi por ele, aquele que foi negado, aquele que foi trocado, escolhido. Mas tem uma coisa a dizer mais íntima daquele que se entregou por nós. Saibam, foi pela fé no nome de Jesus que este homem que vocês estão vendo e que vocês conhecem recuperou as forças. De onde vem a fé? Pedro diz: vem de Jesus, porque foi a fé que vem de Jesus que o curou completamente. Então, por que estão olhando para nós? Daí ele diz que se nós também, muitas vezes, assim o fazemos, atentamos contra a vida de Jesus, contra a vida dos irmãos, o fazemos por ignorância. Portanto, convite: arrependei-vos, convertei-vos, para que vocês sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venham os tempos de conforto e vos enviará o Messias, o Cristo, porque Ele foi destinado a salvar-nos. Meus irmãos, que a sua descendência seja de fato abençoada, porque o Senhor quis se manifestar a nós. Enviou o seu Filho para abençoar, e o seu Filho convidou-nos a afastar a nossa vida das
iniquidades. Por isso que o Salmo 8 reconheceu: como sois grande, Senhor nosso Deus. Irmãos caríssimos, no capítulo 24 de São Lucas, vocês ouviram ontem tudo o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Agora, eles estão contando aos outros detalhadamente essa convivência que tiveram com o ressuscitado. Por isso que nós dizemos assim, segundo a palavra de Deus, a palavra vem da boca de Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estiverem unidos entre si, o que suplicarem, concederei. Então eles estavam falando dele, eles estavam voltados para ele. E daí você vê o testemunho de Jesus. Jesus, nesse momento, apresentou-se no meio deles e disse: que eu esteja com vocês. A paz é a presença de Jesus, a paz é Ele mesmo. A paz esteja convosco. Tome posse da minha existência, olhe para mim, é uma realidade. É difícil entender, mas estou aqui, vivo diante de vós. Eles ficaram espantados, com medo, e julgavam eles ver o Espírito. E Jesus disse: por que vocês estão tão perturbados? Por que os vossos pensamentos passam nas vossas vidas dessa forma? Olhe para as minhas mãos. E nós olhamos para o Círio Pascal, está aí o testemunho do ressuscitado. Esses cravos todos, olhem para as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Pode vir, se quiser tocar, fique à vontade. Tocai, meus caros. E eles ficaram alegres, admirados, porém ainda não queriam acreditar. Então Jesus disse a eles: tem alguma coisa para comer? Porque espíritos, fantasmas, não comem, não é possível. Tem alguma coisa para comer? E eles trouxeram uma posta de peixe assado. Ele recolheu com as suas mãos e começou a comer diante deles. Depois, ele lembrou a eles as palavras. E com isso Jesus foi abrindo os seus ouvidos, a sua compreensão, e disse-lhes: assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todos. E olhou para eles e disse: vocês que aqui estão serão as testemunhas de todas estas coisas. Meus queridos, apesar desse anúncio maravilhoso de Jesus, nós também o temos. Mas por que de vez em quando nós substituímos Jesus por tantas outras coisas?
porque nós necessitamos de uma ação belíssima que acontece 50 dias. Hoje estamos no 7º, então falta 43 dias. 43 dias para que o Espírito de Deus seja derramado em nós. Daí sim. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus, quando nós proclamamos que o Senhor da nossa vida é Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo ressuscitado, nada mais vai impedi-lo. Jamais você trocará qualquer que seja o evento, a não ser Ele. O único evento que faz diferença na nossa vida, o Cristo ressuscitado. Senão nós sofremos. Olhando, meus queridos, hoje eu falava para a Silvana e o Daniel. Quando nós olhamos para o casal, olhamos para a noiva, o noivo, o namorado, a namorada. Porém, eles casaram, entregaram-se à vida sacramental, uniram-se. Agora é o sinal. Daí nós dizemos: escuta, entre nós, quem você ama mais? O seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai? Quando nós carecemos da inspiração, da unção do Santo Espírito, você diz: ah, claro, o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo. Tá bom, tá certo. Mas quando o Espírito nos conduz, nós dizemos: nós amamos a Deus, porque Ele não nos permitiu esquecer o mais próximo de nós, que são as pessoas, aqueles que vivem conosco, que precisam de nós, aqueles pelos quais nós gastamos a nossa vida, mas se não tiver a vida em Deus, nós não oferecemos, porque as pessoas são fragilizadas, são falhas, e nós também. Às vezes, com as palavras atravessadas, nós dizemos assim: não gosto mais. Então nós não amávamos mesmo. Não quero saber mais de você, porque nós não amávamos. Então o amor a Deus é que vai dar a qualidade. Até se tem inimigos, até eles você estará aberto a servi-los, porque você ama a Deus. Olhem para Cristo na cruz. Sexta quinta, lá na quinta dor de Maria, ele dá um grito desesperado. Ele queria respirar. Certamente você já ouviu a história verdadeira daqueles que passaram pela pandemia e foram contaminados. Aqueles que foram entubados, os que não foram, mas que passaram noites e dias desesperados. Nós precisamos respirar, não conseguimos. Esqueceram de todas as preocupações. Agora é só o ar gratuitamente dado por Deus. Nós precisamos, necessitamos, não aguentamos nada, nem levantar um dedo. Precisamos do ar. Jesus está na cruz desesperado. Quando você olha para a barriga aqui na cruz, afunilada, você não, por que está assim? Emagreceu tanto? Não. É a força do organismo. Eu preciso respirar. Tenho sede. Ele está latejando de febre. Quer beber, refrescar a língua. E ele pede encarecidamente: tenho sede. Poderíamos dizer: por que não
aguento falar mais. Pede encarecidamente alguém, diga, por caridade, não aguenta. É o que ele murmura ali, seu murmúrio, tenho, só aguento isso, cedo, mais nada. Pequenas palavras. Ali ele entregou a sua vida por todos, para nos ensinar. Amei-os de forma completa e os apresentei de fato como são, filhos e filhas de Deus, perdoados, recuperados, salvos e em paz. Então, nós hoje voltamos à Divina Misericórdia. Os familiares desse irmão que está celebrando conosco o 7º dia, com a Silvana, com o Daniel, que celebra a alegria do sacramento do matrimônio, ela na espera alegre do corpo redentor, a Eucaristia, que vai receber nos dias, também o Crisma. Nós voltamos a Jesus misericordioso. Me agrada, me faz bem as almas que são capazes de me honrar, venerar, respeitar. É a minha felicidade, é a minha alegria. Essas almas me confortaram no caminho do Calvário. Não me viram como um malfeitor, mas enxergaram realmente aquilo que eu sou, o Messias, o Redentor. E Santa Faustina, São João Paulo II, interceda para que tenhamos a graça redentora da Divina Misericórdia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu aos discípulos. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu aos discípulos. Aleluia, aleluia, aleluia. Professemos a nossa